Vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 196 e as escrituras do dia hoje são 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 30. Em seguida vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao capítulo 3, versículo 8. Em seguida vamos ler Salmos, capítulo 11, versículos 1 ao 7. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículos 10 ao 12. Vamos dar início lendo 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e destruam e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Hanum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maacá e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maacá e sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte do campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel,
fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filisteus de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça de seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nelas pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disso houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sebecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo em 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 460.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sido alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 7.000 homens do povo de Israel.
Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Orna, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu que mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Orna. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Orna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Orna viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estavam debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, o tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha, o lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar de holocaustos estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Agora vamos ler o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao capítulo 3, versículo 8. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, a circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo responde às objeções. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não crerem, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum.
Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Salmos 11, versículo 1 ao 7. Deus é forte refúgio. Ao mestre de cantos, Salmos de Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículo 10 ao 12. O tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, a sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã daremos continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até amanhã.